Olá pessoal, eu sou Hugo Oliveira, sou professor de História em Quadrinhos e hoje nós vamos aprender como construir uma história em quadrinhos. Esse é o projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia. Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Então hoje nós vamos aprender a como construir uma história em quadrinhos. Afinal, dia 30 de janeiro é o dia que se comemora o Dia Nacional dos Quadrinhos. E sabe por que se comemora o Dia dos Quadrinhos dia 30 de janeiro? Porque foi quando foi publicado pela primeira vez, dia 30 de janeiro de 1839, a primeira história em quadrinhos no Brasil, pelo cartunista Ângelo Agostini. As historinhas se chamavam As Aventuras de Nhoquim, e depois você pode pesquisar e saber mais informações, né? Então, assim, histórias em quadrinhos, ela é muito conhecida por todos, não só por criança, por adultos, adolescentes e tal. Quem é que nunca leu uma história em quadrinhos? E história em quadrinhos também é um gênero literário. Então, se usa muito história em quadrinhos dentro de sala de aula e é um recurso muito dinâmico para se trabalhar com criança, com adolescente, com adulto, né? Então, vale a pena a gente aprender um pouco mais da história em quadrinhos. O meu intuito aqui hoje é ensinar vocês como fazer uma história em quadrinhos. Tem todo um processo, não é difícil, mas é bem legal a produção de uma história em quadrinhos. Então eu vou ensinar para vocês esse passo a passo. Mas antes, eu gostaria de falar para você uma curiosidade bem legal. Por que a gente fala gibi da Turma da Mônica, gibi do Menino Maluquinho? De onde surgiu esse termo do gibi? Você sabe? Gibi, na verdade, foi um personagem, quer ver? Vou mostrar para vocês. Gibi, na verdade, era o nome desse personagem negrinho, que foi criado pelo Roberto Marinho, pela Editora Globo, em 1939. Era um personagem negrinho e nesse tabloide, era desse tamanho mesmo, ao tamanho que era o gibi, nesse tabloide vinha histórias, várias outras histórias, como Popeye, Snoopy, Garfield e outras histórias. E a popularidade do gibi foi tanta que isso virou sinônimo de histórias em quadrinhos no Brasil. Então vamos lá, hoje eu vou dar uma dica de como criar uma história em quadrinhos. Antes de mais nada, pensa comigo aqui, o que toda história em quadrinhos tem? Tá, vai falar balãozinho, o que mais? Tem muitas outras coisas, mas não tem histórias em quadrinhos se não tiver o quê? O personagem. Então a primeira coisa que você vai criar para sua história em quadrinhos é o personagem. Então eu vou dar umas dicas legais aqui, ó. Então eu vou dar algumas dicas legais para você criar. Primeira coisa, você vai criar o personagem. E quando eu vou criar o personagem, nós vamos fazer um exercício junto aqui. Você vai criar um personagem e você vai responder para mim 3 perguntas. Bom, a gente vai criar um personagem junto. Qualquer coisa pode ser personagem. Qualquer coisa. Pensa aí, você vai criar um personagem aí, qualquer coisa pode ser um personagem. Desde uma canetinha pode ser personagem, uma pamonha, sei lá, qualquer coisa pode ser personagem. Nós vamos criar uma história em quadrinho junto, mas primeiro a gente tem que criar um personagem, certo? Sei lá, eu criei um personagem, por mais que meu personagem seja Meu personagem é uma bola de futebol. Eu não vou escrever bola de futebol, não, vou dar o nome para bola de futebol, sei lá, vou chamar ela de bolota, beleza. Onde ela vive? Aqui você já começa a criar o contexto da sua história. Porque se a gente for parar para pensar, ó, aonde que a Turma da Mônica vive? No bairro, qual bairro que é? Bairro Limoeiro, certo? Onde que o Homem-Aranha vive? Nova York, certo? E se a gente for pensar, todo personagem ele tem um lugar onde que a história acontece. Então você vai criar onde que o seu personagem vive. Sei lá, então eu vou criar, meu personagem vai ser uma bola, bacana. E ele vai viver aonde? Ele vai viver no campo de futebol? Você pode pensar em algo inusitado também, sei lá, vou criar uma bola e ele vai viver na nuvem. O personagem é seu. Você que tem que acreditar no seu personagem, certo? O que o seu personagem faz? Aqui você já começa a dar um sentido para a história. O que o seu personagem faz? Pensa, qual que é a missão do Cebolinha? Qual que é a missão do Homem-Aranha? Então assim, você vai criar um personagem, vai criar um porquê, o que ele faz? Ele é o mocinho, ele é o vilão, como é que vai ser? Então você vai pensar nisso. Bacana, eu te dei três perguntas para você pensar no seu personagem. Só que o personagem ele não vive sozinho.
Então, o que vai ser o próximo exercício que você vai fazer? Numa outra folha, você vai responder essas 3 perguntas novamente e vai criar agora a turma do seu personagem. Meu personagem vai ser, que nem a gente brincou aqui, vai ser uma bola de futebol. Bacana, eu criei minha bola de futebol, ele vai ser o personagem que eu criei. Agora eu vou criar a turma do personagem, sei lá, quem poderia ser o amigo dele? Vai ter alguém que vai perturbar a vida dele? Que vai ser o vilão ou vai ser tal? Você vai criar. Então, para os outros 3 personagens que você vai criar agora, que vai ser o amigo do seu personagem, você vai responder essas 3 perguntas também. Quem é, onde vive, o que faz. Talvez onde vive é no mesmo ambiente, né? Porque como eles participam da mesma história. Mas, por exemplo, se um tenta salvar o mundo, o outro tenta, por exemplo, sujar o planeta. Porque aí vai ter porque a história ela precisa de ter um começo, meio e fim, precisa de ter um conflito, né? Então você vai pensar nisso também. Então qualquer coisa pode ser personagem, certo? Depois que você criou o personagem, depois que você já criou a turma do personagem, com certeza na sua cabeça você já deve estar imaginando a história que você vai fazer. Depois de você criar tudo isso, a gente vai começar a partir para a história. O que é isso? O roteiro. Primeira coisa que a gente vai fazer agora é o roteiro. Não é desenhar ainda. A primeira coisa que a gente vai pensar agora é no texto. O que meu personagem vai falar, o que ele vai fazer aqui, tal. Então a gente vai partir para a próxima etapa da aula, que é o quê? Quais são as etapas para a construção da história em quadrinhos, certo? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é igual eu falei, a gente vai pensar no texto. Então, eu vou escrever aqui, ó. O que é o texto? Nada mais é do que o que o seu personagem vai falar. Então vamos lá. Para construir uma história em quadrinhos dessa, tem um processo. E é esse processo que eu vou ensinar para vocês agora. História em quadrinhos nada mais, é um processo. Tem um começo, meio, enfim, são etapas. Então, como eu mostrei, esses aqui são 2 trabalhos feitos pelos meus alunos. A primeira coisa que a gente vai aprender na história em quadrinhos é que esse quadradinho aqui, ó, na verdade ele chama requadro. Então esse é um dos elementos da história em quadrinhos. Outro elemento você já conhece, que são os balãozinhos, certo? E tem outros elementos também que a gente vai aprender depois com o tempo. Então assim, qual que é a primeira coisa que a gente tem que aprender nas histórias em quadrinhos? Depois que a gente já criou o personagem, a gente vai pensar agora na fala. Ó, como eu mostrei para vocês, aqui é uma história em quadrinhos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 requadros. Ou seja, então a história começa aqui, né, e termina aqui. Essa é uma folha que eu costumo dar para meus alunos, porque é uma folha não tão pequena e não uma folha tão grande. Então assim, se você quiser depois dividir a folha em 6 quadrinhos, dá para você fazer uma história bem legal. Ou seja, começo, meio e fim. Então, quando a gente vai fazer a história em quadrinhos, a primeira coisa que a gente vai pensar é no texto. Pensou no texto? Depois a gente vai desenhar os balãozinhos. Então, vou escrever aqui, ó. Balãozinhos. Depois dos balãozinhos, a gente vai desenhar o cenário. O que é o cenário? É aonde que o seu personagem tá. Olha lá, ó. Aqui ele tá de fora, aqui ele tá descendo do ônibus, aqui ele tá dentro do salão. Então, o cenário é aonde o seu personagem tá. E, por último, é que você vai depois contornar e colorir. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai pensar é no texto. Então deixa eu fazer uma simulação aqui agora, quer ver? Então, ó, eu vou desenhar aqui agora a reprodução da folha. Essa folha que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ó, como eu falei, ela tem 6 quadradinhos. Espera aí, vou diminuir aqui então. Ó, então aqui nesse exemplo que eu estou te ensinando, é uma história com 6 requadros. Então já pensei no meu personagem. Meu personagem vai ser o Bolota, onde ele vive no céu. O que ele faz? Brinca com os amigos. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar agora, depois de você criar a turma do personagem, a primeira coisa que você vai pensar vai ser no texto.
Uma coisa que acontece quando a criança vai produzir a história em quadrinhos e fica errado é o quê? É escrever primeiro, é fazer o balãozinho e depois escrever. É muito comum isso acontecer, né? Isso é errado, não é que é errado, mas o que acontece? Se eu desenhar um balãozinho e depois escrever, se o texto não couber, aí eu vou ficar espremendo porque eu desenhei o balãozinho. Então, ó, dica importante quando você for fazer sua história em quadrinhos. Primeira coisa, escreve o texto. Foi o que eu falei aqui, ó, escreve o texto. Então, o seu personagem vai falar, oi, ou sei lá, será que vai chover? Enfim, vai começar o texto do seu personagem. Depois, você vai fazer o balãozinho. Certo? Agora mesmo eu vou ensinar para vocês quais são os balãozinhos que existem na história em quadrinhos. Então, para a gente poder construir uma história em quadrinhos, a gente tem uma etapa para seguir. E quais são essas etapas? Eu vou mostrar para você. Ou seja, você vai pensar no roteiro. O que seus personagens vão falar? Então vai ter o que ele vai falar no primeiro quadradinho, no segundo quadradinho, no terceiro, no quarto e por aí vai, até chegar no final da história. Depois do texto, depois dos balãozinhos, aí que você vai desenhar o personagem que você criou. Então, ó, e por último, é que você vai desenhar o cenário. Mas o que é o cenário? O cenário é onde que o seu personagem está. Como eu mostrei aqui nessa história em quadrinhos, olha lá, ó. Texto, balãozinho, personagem e o cenário. Aqui ela desenhou como se estivesse de fora, aí aqui ela desenhou como se estivesse descendo do ônibus, como se estivesse dentro de um salão e por aí vai. Então, ó, texto, balãozinho, personagens e por último. Então, depois de você criar seu personagem, eu já criei meu personagem, no caso aqui é o Bolota. Enfim, depois de você criar seu personagem, depois de você criar a turma do seu personagem, nós já vamos começar a pensar na história. Como eu falei, primeira parte é o texto. Então, o que seu personagem vai falar durante a história em quadrinhos? O que vai acontecer na sua história em quadrinhos? Então você já começa a pensar no texto. Oi? Aí o outro responde. Oi. Vamos tomar sorvete? Aí fala, vamos. Então você vai escrever o texto. Ó, primeiro você vai escrever o texto do seu personagem. Beleza. Depois de você escrever o texto, vai entrar os balãozinhos. Tá, mas para que serve os balãozinhos na história em quadrinhos? Porque na história em quadrinhos não tem uma coisa que tem no desenho animado, no filme, na novela, que é o quê? O áudio. Então, você utilizar o balãozinho correto é o que vai ajudar o leitor a entender se o personagem ele está falando, se o personagem está bochechando, ou se o personagem está gritando. Enfim, tem um balãozinho correto para cada fala do personagem. Então, ó, vou mostrar para vocês algum desses balãozinhos. O balãozinho clássico, que todo mundo conhece, que é o balãozinho de fala. Esse balãozinho aqui, todo espetado, é o balãozinho de grito. Esse balãozinho todo pontilhado é o balãozinho de cochicho, quando o personagem está cochichando. E esse balãozinho é o balãozinho de sonho, quando o personagem está sonhando ou quando o personagem está pensando em alguma coisa. Basicamente, esses são os 4 balãozinhos principais. Existem outros, mas esses são os 4 balãozinhos principais. Então, você vai pensar aqui, ó, no texto do seu personagem. Beleza, oi. Aí aqui, ó, você vai pensar qual balãozinho que você vai usar. Se ele estiver gritando, se ele estiver falando, ou se ele estiver cochichando, você vai usar o balãozinho correto aqui. Beleza, depois de você desenhar o balãozinho, é aí que você vai começar a desenhar o personagem. Por que você vai desenhar o personagem primeiro para depois o cenário? Porque se a gente pegar uma história em quadrinhos, você vai ver que geralmente o cenário está atrás do personagem. Então a gente vai desenhar a fala, relembrando, o texto, o balãozinho, o personagem e depois o cenário. Então vamos lá. Texto, aí eu já fiz os balãozinhos que eu vou usar. Agora o personagem. Uma dica que eu vou dar, legal. Você não precisa, outra dica de professor, você não precisa colocar o personagem pisando em cima da linha aqui, ó. Não tem necessidade de você fazer isso, colocar o personagem pisando em cima da linha. O que você faz? Você desenha o personagem aqui, ó, mais para cima e depois a gente desenha o chão. Então, vamos supor que tem um personagem. No nosso caso,
o Bolotinha. Vou desenhar ele aqui, ó. Olha lá, eu não desenhei ele encostando no chão, né? Então, aqui tá o Bolotinha, né? Junto com um amigo dele, que é o amigo dele aqui no caso vai ser um lápis. Olha lá. Aí quem vai falar essa fala aqui agora? Vai ser o... Oi. Quem vai falar essa fala aqui agora? É o Bolotinha ou vai ser o lápis? Ah, vai ser o lápis. Então vou desenhar um lápis aqui, ó. Lembrando, outra coisa importante também a gente saber é que essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ele sempre aponta pro personagem que estiver falando. Isso daqui chama rabicho. Na verdade, essa parte aqui sim do balãozinho chama rabicho. Isso daqui sempre aponta pro personagem que estiver falando. No caso aqui, como é o lápis que está falando com Bolotinha, então eu vou fazer isso aqui, ó, olha lá, para mostrar que é ele que está falando. Tá, aí aqui agora o lápis vai falar primeiro. Vai continuar falando, né? Olha lá, o lápis vai continuar falando e o Bolotinha vai responder ele. Isso daqui, na verdade, é um rascunho da história em quadrinhos, certo? Beleza, então vamos continuar aqui nossa história. Aqui o lápis fala. Ó, aqui o Bolinha fala e o lápis responde e tal. Aqui vai estar só o Bolinha falando, por isso que eu dei uma ênfase maior nele. Uau. Ele vai falar e aqui o lápis termina a história. Então, continuando com a nossa aula, eu fiz o texto, fiz o balãozinho em volta do texto, lembrando, não esqueça dessa dica. Primeiro a gente faz o texto, depois o balãozinho, porque se a gente fizer o balãozinho primeiro, depois escrever o texto, não cabe. Aí você fica espremendo o texto porque já desenhou o balãozinho. E outra dica que eu vou dar importante, quando você for desenhar o balãozinho, tenta desenhar o balãozinho mais acima do requadro, não no meio, porque se você desenhar, ó, se você fizer isso daqui, desenhar o balãozinho aqui no meio, desenhar o personagem, vai ficar pequeno, não vai ter espaço. Então, ó, quando você for desenhar o balãozinho, faz o balãozinho mais lá pra cima, ó. Por quê? Porque você ganha espaço para você desenhar seu personagem e tal, entendeu? Então essa é outra dica importante para falar. Então aqui, ó, eu desenhei, fiz o texto, fiz o balãozinho, desenhei o personagem, agora eu vou desenhar o cenário. Sei lá, onde que o meu personagem tá aqui nessa historinha? Ah, ele tá numa praça, então vou desenhar uma árvore aqui. Aqui ó, a árvore, aí aqui eu vou desenhar o sol, aqui eu vou desenhar a grama, aí aqui ele já tá, vou desenhar a grama mais lá pra cima, ó, aí o sol tá aqui também, ó, tal, aí aqui ele já tá dentro de uma, sei lá, entrou dentro de casa, ó, vou desenhar a casa de fundo aqui, e aqui também, ele tá dentro da casa, então vou desenhar a parede da casa aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu fiz o texto, balãozinho, personagem, cenário. Uma dica que eu dou também, deixa o título da história para o final. Porque depois que já criou toda a história, você vai pensar, não, qual vai ser o título da minha história? E para que serve esse quadradinho aqui em cima? Justamente para você escrever o título da história. Bolota, enfim, aí você vai criar o título da história aqui agora. Tá, mostrei pra você qual que é o processo para se criar uma história em quadrinhos. Primeiro a gente cria o personagem, depois do personagem a gente cria a turma do personagem, depois a gente vai aprender as etapas para criar, que são o texto, balãozinho, falei dos tipos de balãozinho, o personagem, que é o que eu citei, e o cenário, certo? Agora, quais são o processo para você concluir a história em quadrinhos? Ó, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Desenhar o rascunho, desenhar o personagem. Então, ó, antes de você partir para uma história bonitinha, igual essa aqui e tal, para chegar nessa história, a criança desenhou 1, 2, 3 vezes, 3 ou 4 vezes para depois chegar aqui. Então, ó, quais são os processos para você desenhar uma história em quadrinhos? Primeiro você vai desenhar o personagem, desenhar a turma do personagem, vai desenhar o rascunho, que é isso daqui que eu fiz, né? Você vai desenhar o rascunho, certo? Depois eu vou pegar uma folha que tem os quadradinhos tudo bonitinho, já separado e tal, e vou desenhar de novo. Então você vai desenhar uma vez, depois vai desenhar de novo, vai passar limpo.
Porque na hora de passar limpo, você pode melhorar. Não, então peraí, eu vou subir essa fala aqui, vou aumentar esse personagem porque tem espaço aqui. Não, aqui, ó, vou desenhar ele mais pra cá, tal. Então você consegue melhorar a sua história depois que você já tem ela, o rascunho montado, certo? Então depois de você desenhar, o que você vai fazer? Você vai contornar. O que é contornar? Essa é a parte mais dolorida da história em quadrinhos. Por que você vai fazer agora? Depois de você desenhar bonitinho de lápis, tudo bonitinho, você vai apagar seu desenho todinho que você fez de lápis. Você vai apagar ele todinho e vai ficar só aquela mancha do lápis. Tirou o pó da borracha e tal. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar uma caneta preta e vai contornar seu desenho, certo? Ah, mas eu posso contornar de canetinha preta e depois apagar? Não, porque você acaba tirando o brilho da caneta. Porque quanto mais forte ficar a caneta, olha lá, ó, mais legal vai ficar a sua história em quadrinhos. Então desenhou, olha lá, ela passou a limpa e ela aumentou o texto lá. Viu que tinha mais espaço, deu para aumentar o texto. Viu? Aumentou o texto e tal. Passou a canetinha preta e depois depois de passar a canetinha preta, vem a última etapa, que é colorir. Ó, nessa dica aqui, colorir, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Nessa dica aqui, colorir, eu vou te dar uma dica. Não, nessa etapa, colorir, eu vou te dar uma dica. Quando você for colorir, tenta deixar os balãozinhos brancos. Por quê? Porque, vou colorir o balãozinho de roxo. Vou colorir o balãozinho de marrom. Aí dificulta a leitura, não vai dar leitura. Marrom escrever o preto no marrom. Então, quando você for fazer o balãozinho, deixa o balãozinho branco. No colore o balãozinho não. Colore só a folha, tal. No caso, ela que quis desenhar os personagens, deixar os personagens brancos, bacana, tal. Mas o cenário ficou todo colorido. Então, assim, essa é uma dica legal que eu dou na hora de colorir, tá? Não colore os balãozinhos. E tenta pensar na combinação de cores, tá? Por exemplo, se a camisa dela vai ser vermelho, cuidado para não colocar um vermelho de fundo, porque senão some a camisa com o personagem. Então, assim, essas são algumas dicas que eu queria passar para vocês. Então, só recapitulando. Primeiro a gente criou o personagem, criou a turma do personagem, respondeu aquelas 3 perguntas: quem é, onde vive e o que faz. Por quê? Porque aquilo já foi alimentando a imaginação. Depois disso, a gente já começou a fazer o rascunho da história, que no caso a gente usou uma folha de 6 requadros, 6 quadrinhos. A gente pensou no rascunho da história, seguindo essa etapa, primeiro começando pelo texto, depois os balãozinhos, depois o personagem e por último desenhando o cenário. Bacana, ficou legal? Gostou? Gostei do que eu fiz, tal. Vamos partir para a etapa final, que é o quê? Terminar todo o processo. Então a gente desenhou, depois a gente vai contornar com canetinha preta e depois a gente vai colorir. E pronto, depois de tudo isso, a gente fez a nossa história em quadrinhos. Então, aí assim ficou a história em quadrinhos. E quem sabe depois não vira até um gibi. Olha lá, isso aqui é um gibi feito pelos meus alunos e essa história em quadrinhos aqui ficou assim, depois de pronto. Gostaram da ideia? Então, agora vamos usar a criatividade e colocar a mão na massa. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora é vocês colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. Se vocês quiserem mais dica, mais sugestão, vocês podem me procurar também, certo? Como eu falei, eu sou professor de desenho. Para vocês me acompanharem nas redes sociais, é só digitar lá, @Estúdio Hugo Criativo, estúdio com E, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, certo? Então, vocês podem falar comigo, pode perguntar, pode tirar sua dúvida. Se você quiser mostrar o seu desenho, sua história em quadrinhos que você já fez, vai ser o maior prazer eu ver, poder ajudar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e quem sabe futuramente você não venha produzir sua própria história em quadrinhos, seus personagens. Aproveita essa dica e manda ver no seu desenho. Acredite no seu desenho, acredite no seu potencial, viu? Você tem muita criatividade e depende de você. Esforço, dedicação, empenho, foco e tudo mais, certo? Um grande abraço do professor Hugo Oliveira. Até mais, gente!